Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre como usar a tecnologia para resolver grandes problemas. Uma das coisas mais difíceis nesse processo é a dificuldade de saber onde concentrar esforços. E aí a MIT Technology Review americana fez um apanhado, um conjunto de soluções propostas por grandes nomes do mercado e da academia, e nós vamos debater essas respostas. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também, como de costume, te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa e Aros, vou pedir para vocês escolherem uma ou duas pessoas que deram respostas para essa iniciativa da MIT Technology Review e que vocês tragam as respostas para que elas sejam debatidas. Rafa, começa com você. André, eu vou juntar alguns temas e vou citar uma pessoa só para a gente... não dá para comentar tudo, tem muita coisa interessante. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessas pessoas importantes que foram ouvidas e nesses temas é como, a gente tem coisas muito antigas que ainda não foram resolvidas, que precisam ser resolvidas. A gente tende a pensar em tecnologia, em coisas futuristas, carros voadores, computação quântica. E teve gente que falou, por exemplo, olha, a gente não resolveu ainda a guerra, a gente não resolveu ainda como os idosos... A população mundial está envelhecendo. O que a gente vai usar de tecnologia para melhorar o atendimento às pessoas idosas? Inclusive nós vamos ficar idosos, assim esperamos, né? Que tecnologias temos que usar? E aí eu vou citar o Bruce Schneier, que é um professor associado de Harvard Kennedy School, e que ele coloca também um problema antigo. Não chega a ser um problema, né? A gente tem sistemas de votações no mundo inteiro, a gente tem democracias no mundo inteiro, mas ele se pergunta, ele faz uma provocação, será que a gente não poderia, de repente, criar novos sistemas, já que a gente tem tantas ferramentas para votar de uma maneira diferente ou para, talvez, demonstrar os anseios da sociedade? A gente continua, né? Se a gente for pegar o caso do exemplo do Brasil, a gente tem um sistema político, a mesma representação há muitos e muitos anos. Será que não está para trazer tecnologia para resolver esse problema? Teve gente que também falou de corrupção, né? Será que a gente já não pode fazer sistemas mais digitais? A gente está fazendo em parte aqui no Brasil e no mundo, mas se colocássemos, por exemplo, tecnologias blockchain em todas as licitações, em todos os serviços públicos, será que a gente também não resolveria esse velho problema mundial da corrupção? Então isso me chamou muito a atenção. É interessante pensar em velhos problemas com novas soluções, mas de uma maneira geral... A outra questão que foi colocada aqui por várias pessoas, e eu vou colocar aqui duas que estão nessa mesma toada, o Bill Gates e a Jennifer Doudna. O Bill Gates todo mundo conhece, fundador da Microsoft, hoje ele virou uma pessoa que fica fazendo filantropia. E de uma maneira geral, essas duas pessoas e outras também colocam, André, que tão importante quanto se criar novas tecnologias para resolver problemas é o acesso às tecnologias, né? Às vezes a gente inventa uma coisa sensacional, mas é extremamente caro. Então, por exemplo, a Jennifer Doudna, ela ganhou o Prêmio Nobel em 2020, ela é especialista em edição genética, foi uma das pioneiras no CRISPR-Cas9, que é uma tecnologia de edição genética, e ela fala, olha, não adianta ter essa solução, ela já existe, né? A gente já desenvolveu uma técnica muito boa e precisa, claro que ainda dá para evoluir muito, mas ela chama a atenção do preço. Como é que eu posso distribuir melhor essa tecnologia que já existe para outras pessoas? Como é que isso chega aqui, no caso do Brasil, no SUS, né? E não fique concentrado na mão de pessoas que têm recursos e podem pagar milhares, às vezes, de reais e dólares para obter um tratamento hiperpersonalizado com uma edição genética. Então isso me chama muita atenção. Talvez algumas tecnologias elas não precisem evoluir tanto
Seria bom que elas evoluíssem. Mas será que a gente já não pode pegar o que tem e fazer com que isso fique mais barato? Aí entra muito do que a gente volta e meia fala aqui de inovação, de redução de custos, de tentar simplificar processos, aumentar a competitividade, aumentar a concorrência, fomentar esse ecossistema para que essas soluções, como essas pessoas aqui, citei só 2, estão propondo, fiquem mais acessíveis, mais baratas e cheguem para mais pessoas. Carlos Aros, seus problemas e suas soluções. Eu tenho uma visão parecida com essa do Rafa, de que dá para fazer uma conexão entre vários deles aqui, a partir de divisões que se relacionam, né? Então, muitos falam sobre a digitalização, sobre a circulação de informação e sobre como é preciso controlar ou diminuir o impacto do bias que se estabelece a partir dessa circulação de informações cada vez mais acelerada, em volume cada vez maior. Um deles que cita isso e fala sobre a possibilidade de criar políticas para reduzir esse impacto negativo é o Steven Pinker, né? Ele fala sobre como seria possível fazer análises do discurso público, né? A partir daquilo que é publicado na imprensa, usando as imagens e como essas imagens são usadas e etc. E entender de que maneira essas narrativas que são construídas estabelecem uma relação com a sociedade em que se cria muitas vezes um monstro maior do que ele é, a partir da desinformação que é gerada, a partir do entendimento torto, ou muitas vezes se ignoram assuntos que são muito importantes, simplesmente porque eles não acabam alcançando todo mundo. Então, é interessante a ideia de promover essa análise. Na mesma linha, a ideia de que as pessoas não estão sendo impactadas positivamente por essas novas tecnologias, porque existe um uso equivocado das informações e porque a construção, na premissa, ela não está sendo desenvolvida, não está sendo pensada para alcançar todo mundo da maneira como deveria. E aí, de novo, entra aqui a palavrinha bias, disfarçada nessa narrativa de uma professora do Virginia Tech, a Ashley Shue, que fala sobre como os algoritmos estão sendo usados de maneira precipitada, como os dados das pessoas estão sendo usados de maneira precipitada, gerando um sentimento ruim na população. Ou seja, por caminhos diferentes, os dois entram nessa ideia de como as informações circulam. Um partindo daquilo que é construído como informação, como que está na esfera pública ali, do discurso da mídia, das redes sociais e etc. E ela falando sobre o que está na base disso como tecnologia, que são os algoritmos e o uso dos algoritmos para estabelecer esse alcance. De maneira geral, a leitura que todos eles fazem é que esse encontro se dá num pé de desigualdade, em que se tem uma ferramenta bem desenvolvida, em que se tem uma aderência muito grande à tecnologia, a tecnologia já permeia muitas esferas, já está na nossa vida de maneira bastante abrangente, mas do outro lado faltam, primeiro, políticas para o estabelecimento disso. Então, mesmo nos casos em que eles estão falando aqui sobre AI e computação, também fica claro que o estabelecimento de políticas públicas, definições, parâmetros para a adoção dessas tecnologias, tudo isso ainda está muito deficiente. E do outro lado, o nível de preparação do ponto de vista da educação. As pessoas não estão ainda maduras o suficiente para lidar com o nível dessas tecnologias que hoje estão se apresentando. E esse gap gera os problemas. E aí, portanto, para reequilibrar tudo isso, recolocar essas peças no lugar para refazer o jogo, é preciso estabelecer políticas e parâmetros e capacitar, formar as pessoas em diferentes frentes para que elas estejam preparadas para enfrentar
esses desafios, o que eles tratam da intersecção entre a tecnologia e a sociedade, sob esses dois aspectos. Quase todos eles passam por isso, são visões, óbvio, direcionadas, enviesadas a partir da área de atuação de cada um deles. Por exemplo, tem até um senador dos Estados Unidos que fala sobre isso, e ele, do ponto de vista, evidentemente, da criação de leis, do aspecto do papel do Estado na construção dessas políticas, ou pesquisadores que olham sobre o aspecto do desenvolvimento dessas tecnologias e a relação com os indivíduos, mas todos olham essa esfera olham essa discussão dentro dessas duas esferas, ao desenvolvimento tecnológico e o quanto a gente é capaz de, enquanto sociedade, criar estruturas para receber essas tecnologias. Como eu sempre gosto de falar, para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e errada. É bastante comum a gente encontrar o reducionismo nesse movimento de discussão, especialmente em ambientes de redes sociais. Todo mundo tem uma solução muito simples que, em tese, resolveria qualquer problema. Nas empresas, a gente vê isso acontecendo também com muita frequência. Chega alguém novo que fala aqueles tradicionais: ué, mas por que a gente não faz alguma coisa? E aí dá uma ideia que normalmente não considera todo o contexto, não considera as questões políticas, não considera limitações tecnológicas, regulamentações, integrações, questões de tecnologia e padrões que muitas vezes as empresas precisam seguir pelas organizações. O texto, que é o Bigger Problems That Demand Bigger Energy, ele não trata de questões corporativas especificamente, ele fala de questões mais amplas, questões sociais. Mas esse pensamento, ele pode ser transportado para as empresas pelos executivos que conhecem a big picture, o cenário completo. Nesse estudo, a MIT Technology Review colocou soluções de inteligência artificial, soluções do clima, de computação, de políticas e de saúde pública. A única tecnologia, o único ponto que é horizontal a todas as questões, a todos os problemas, é AI. Rafa, AI é de fato a tecnologia mais importante que nós temos à disposição agora, ou essa escolha ela se dá muito mais pelo hype do que pelo potencial de resolução de problemas? André, tá bem claro pelas respostas que inteligência artificial é foco, né? E aí é interessante porque foi bom você tocar nesse ponto, porque quando a gente fala de inteligência artificial, diferentemente de outros campos, eu acho que ela abre mais possibilidades. É como se você tivesse um leque multifacetado para o bem e para o mal. E eu acho que por isso, né, não só por ter muitas vertentes e por ainda ser uma coisa que está na crista da onda, tem muito de hype, mas tem muita coisa concreta já rolando, é por isso que está chamando muita atenção das pessoas. Então, a gente pode analisar, né, foram colocados ali, vou pegar pessoas que falaram bem, né, tem uma visão um pouquinho mais otimista da AI. Tem o Andrew Ng, que é famoso, é um cara que entende muito sobre inteligência artificial, e ele tem ali uma visão mais poética. Ele está dizendo que a inteligência artificial deveria ser ensinada nas escolas, tinha que ser quase que uma nova alfabetização, que as pessoas tinham que ser empoderadas pela IA e cada um desenvolver a sua IA. Basicamente, é isso que ele está falando, é uma visão bem otimista. Só que o que a gente observa, André, e quando você estava falando, eu estava pensando nisso também, é que além das pessoas acharem às vezes que é tudo muito fácil, não pensarem em visões de como fazer esse troço escalar, engrenar e ser incorporado pela sociedade ou pelo mercado, muitas vezes também, nesse processo inicial de busca por soluções, as pessoas tendem a acreditar que tudo vai ser bom, né? Tudo vai, ok, não vai ter efeito colateral. E o que a gente observa, via de regra, é que as tecnologias surgem
e elas vêm depois, pode ser na mesma hora, ou pode ser mais no longo prazo, vai vir em algum momento um efeito rebote, vai trazer efeito colateral, e aí pode vir o que você também falou, de regulação. Então, as pessoas, elas deveriam pensar nesses impactos, tanto para o bem quanto a contrapartida, e já de cara, eu sei que é difícil, mas no caso da IA, eu acho que é um pouco o que as pessoas estão fazendo. Então, tem outras pessoas que estão pensando um pouco mais fora da caixa. Vou dar um exemplo aqui também de outra pessoa, uma personalidade, o Peter Singer, que trabalha com bioética. Ele traz um exemplo interessante, que ele fala que a inteligência artificial pode aliviar o sofrimento dos animais. Aí você fala assim, como assim? O que tem a ver IA com animais? Aí ele dá 2 exemplos. Por exemplo, você pode pegar um programa de inteligência artificial, e já tem empresas fazendo isso, para simular o organismo de um animal, e você, com isso, evitaria o sofrimento do bicho ao fazer um teste, sei lá, de algum produto químico que precisaria do animal vivo. Você simula aquilo ali em computador, faz quase que um chip com comportamento do animal e não precisaria submeter o animal ao sofrimento. Como também você poderia usar a inteligência artificial para encontrar novas formas de criar uma carne sintética. Então você, né, tem empresas já fazendo isso em laboratório. O difícil, novamente, como eu falei anteriormente, é a escala. Como é que você escala esse troço? Faz ficar um bife sintético feito num grande caldeirão, acessível a todo mundo, a um preço que todo mundo possa pagar. Isso reduziria o sofrimento, obviamente, porque você não abateria animais. As pessoas continuariam comendo carne de uma maneira mais barata, sem tanto prejuízo para o meio ambiente e, obviamente, para os animais. Então dá para você pegar a inteligência artificial e esticar e sair pensando em diversas formas. É claro que tem os efeitos negativos. E aí, só para fazer, então, esse contraponto, eu vou pegar aqui a Sherry Turkle, que é uma professora do MIT, já tive a oportunidade de entrevistá-la muitos anos atrás. Ela estuda a interação entre humanos e máquinas. E ela teme que aconteça algo que já vem acontecendo por conta das redes sociais e das telas, que é uma perda da nossa empatia. Ela estuda há muito tempo como a gente se comunica, se relaciona por meio das tecnologias, e ela observa que, sobretudo nas novas gerações, há uma perda de emoção, de olho no olho, de uma comunicação mesmo, que a gente está perdendo, né? Está criando lacunas, porque a tecnologia tá preenchendo. E aí tem um risco, porque a tecnologia, as pessoas falam, eu nunca vou me relacionar com um chatbot, eu nunca vou falar com a máquina. Fato é que as telas nos protegem. É mais fácil você conversar com uma máquina ou com alguém por meio de uma tela, porque aquilo ali serve como um escudo. Você responde, a pessoa responde, você pensa no que ela vai falar. Isso traz uma sensação ou uma falsa sensação de conexão e segurança, mas, na verdade, a gente está se afastando e não está tendo uma relação humana. Então, ela teme, né? Ela não fala isso, são textos curtos, mas pelo que eu acompanho da Sherry Turkle, ela acha que o que a gente já estava perdendo de empatia, a gente vai perder ainda mais com IA generativa e por aí vai, porque a máquina está começando a simular com muita perfeição sentimentos. Ela começou simulando textos, conteúdo, agora ela vai simular sentimento. Imagina você colocar um robô, um meio humanoide ali, com uma cara de humano, respondendo com determinados requintes, determinadas sofisticações de sentimentos. Então, a gente precisaria preservar a humanidade diante dessa, considerada na avaliação dela, uma ameaça da IA que vem por aí. Aros, eu mencionei as 5 áreas que foram pesquisadas por esse estudo, e, enfim, pelos repórteres e editores da MIT Technology Review que fizeram o estudo, e tem um elemento de políticas públicas. E aí eles entrevistaram o Vint Cerf, que é alguém por quem eu tenho uma grande admiração, foi um dos pioneiros dos protocolos de rede e hoje em dia é vice-presidente do Google. E ele fala sobre o renascimento da exploração e da comercialização do espaço. Sempre que a gente
vê por aqui um dos bilionários que estão liderando a corrida espacial, ou as empresas que têm pretensões de levar as pessoas para outros planetas, ou mesmo para fazer voos comerciais fora da Terra, tem muita discussão sobre a validade, a importância desse tipo de investimento. E por muitas vezes a gente faz paralelos, inclusive, ao que acontece na Fórmula 1, onde tecnologias de ponta são apresentadas e depois, à medida que elas vão ganhando escala, vai se tornando possível incorporar essas tecnologias no nosso dia a dia. Isso acontece também, enfim, com a guerra. Diversas iniciativas humanas são pontos de partida para a utilização de tecnologias que acabam se popularizando e levando benefício para muita gente. Como você enxerga esse momento, esse pensamento da corrida espacial e também da evolução do uso da tecnologia na solução de problemas de políticas públicas, porque são aqueles que, num primeiro momento, vão impactar toda a sociedade, vão impactar a sociedade de uma forma mais pervasiva? Eu acho que do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, a corrida espacial, essa nova corrida espacial, ela traz algumas novidades em relação ao que a gente assistiu ao longo das últimas décadas, sobretudo pelo papel que a iniciativa privada tem e pela eficiência que a iniciativa privada costuma ter para fazer investimentos e para buscar resultados, né? Se de alguma maneira nós demoramos algumas décadas para alcançar resultados expressivos em algumas áreas, porque era um financiamento público, não se tinha tanta cobrança pelo retorno, agora a situação é diferente. O acionista está cobrando uma resposta. E todos esses empresários, todos esses executivos que lideram as inúmeras frentes dessa indústria querem provar o resultado e, mais do que isso, querem também fazer com que o nome deles esteja escrito na história como viabilizadores desse momento. Então, a gente já começa a observar transformações importantes na indústria de materiais, a gente já começa a perceber transformações. A gente tem discutido muito isso, inclusive, do ponto de vista de energia, que é algo que vai ser também bastante demandado. A gente tem olhado para alguns protocolos de transmissão de dados, da geração de uma nova política ou de um novo conjunto de regras para a exploração espacial. A gente já está entendendo o trabalho colaborativo dessas agências com os governos e como isso pode gerar soluções para outras áreas, para além da indústria espacial. A gente tem visto, do ponto de vista da cibersegurança, colaborações muito interessantes, e o fato de o Pentágono ter feito, há algum tempo atrás, um contrato com a Microsoft, se não me engano, para a construção de uma nuvem proprietária para armazenamento de dados de inteligência e de segurança dos Estados Unidos, mostra que essas colaborações elas vão se ampliar e vão se tornar cada vez mais frequentes para outras áreas, e mostra, portanto, que o papel desse setor nesse momento é o de abrir caminho. Talvez a gente não consiga, nessa geração aqui, experimentar os resultados que são tão sonhados, mas seguramente os resultados vão ser alcançados muito mais rapidamente do que se nós estivéssemos ainda no modelo anterior para essa exploração. Do outro lado, o que a gente tem descrito aqui, e é algo que acaba passando pelas leituras de alguns desses especialistas, dessas figuras que foram ouvidas aqui, é a dificuldade para que se entre num acordo para o desenvolvimento desses códigos de conduta, desses conjuntos de regras que vão nortear o desenvolvimento tecnológico nos próximos anos. Falta uma visão unitária para o que é, ou sobre o que é prioritário nesse momento. Então, o grande desafio não é a gente entender se é a inteligência artificial, se é a saúde, se a gente tem que olhar para o meio ambiente, se a gente vai olhar... não importa. O grande ponto é,
tudo isso junto. O que é prioritário dentro de cada um deles e juntos todos esses tópicos. E como nós vamos vencer isso? O que cada um desses especialistas propõe aqui é que nós estamos deixando passar o tempo para que decisões importantes sejam tomadas para viabilizar os próximos passos. Quanto mais a gente caminhar em círculos, menos assertivo vai ser o caminho do desenvolvimento tecnológico, mais inseguro vai ser o ambiente de investimentos para os financiadores desse desenvolvimento tecnológico e menor o resultado que será percebido pela população, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, não importa. Todo mundo se beneficia em conjunto. Então, de alguma maneira, o que a gente consegue entender é que o aprendizado, de alguma maneira, que está sendo colocado dentro dessa versão do novo milênio para a exploração espacial é do trabalho em conjunto entre a iniciativa privada e o setor público, é o olhar do desenvolvimento com benefícios outros que surgem para várias áreas, para além daquelas que são beneficiadas em um primeiro momento, ligadas a essa exploração, e um empurrão para os reguladores para que viabilizem logo as novas regras para o trabalho poder caminhar sem sobressaltos. Ou seja, nada diferente do que está acontecendo, ou que deveria estar acontecendo com a inteligência artificial, etc, etc, e etc. Com o clima, com a energia e por aí vai. Ou seja, o grande desafio é colocar todo mundo na mesma página. E aí, claro, a gente vai combater a desinformação nesse processo, a gente vai criar uma inteligência artificial que seja menos nociva e mais inclusiva, a gente vai conseguir caminhar com o desenvolvimento de protocolos de saúde, novos tratamentos, escalando e barateando, e a gente vai conseguir, no meio de tudo isso também, alcançar o objetivo de reduzir a degradação no meio ambiente e a crise climática que se avizinha. Ou seja, o caminho é olhar para a mesma direção e entender o que é prioritário e resolver um problema de cada vez. Todos eles em conjunto não vão ser resolvidos, e isso está claro cada vez mais. Só a título de curiosidade, o contrato que o Aros mencionou era do projeto JEDI, que era aquele Joint Enterprise Defense Infrastructure, que foi uma iniciativa do governo Trump, e eles convidaram diversos gigantes, diversas big techs para essa concorrência e ficaram como finalistas Amazon e Microsoft. Como todo mundo sabe, o Jeff Bezos é um desafeto do Trump e, coincidência ou não, a Microsoft ganhou a concorrência, que era um projeto de 10 bilhões de dólares para 10 anos. Teve um movimento jurídico enorme. As disputas entre o Bezos e o Trump se davam muito em função de tributação por causa da Amazon, outra empresa do Bezos. A gente viu a concorrência via AWS, mas os grandes entreveros entre os dois aconteceram em função da Amazon. Mas, depois de muita confusão e movimentos jurídicos, essa confusão aconteceu de 2019 até 2021, 2 anos de briga. Em 2021, o projeto JEDI foi cancelado. Ele deixou de existir e o Pentágono tem construído nuvens híbridas, usado a tecnologia, mas a priori essa ideia foi engavetada, meus amigos. O que mais você precisa saber? É isso. Bom, virando a chave, eu pergunto, Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana? André, tô de olho aí no ritmo insano das novidades no campo da inteligência artificial. Nesta segunda-feira, a OpenAI, a criadora do ChatGPT, anunciou novidades. ChatGPT, só para lembrar pro pessoal, tá fazendo 1 ano, né? E nesse ano quanta coisa mudou. E eles fizeram a primeira conferência de desenvolvedores. É algo muito comum, né, nessas big techs que a gente acompanha. E agora a gente vai começar a acompanhar provavelmente todo ano os anúncios da OpenAI. Fato é que eles divulgaram
algumas novidades nessa segunda-feira sobre o que eles estão chamando de GP Turbo. Então, eles estão aumentando o poder de processamento e, ao mesmo tempo, tornando a tecnologia mais barata para quem paga, né, a assinatura, ou as empresas também. Eles estão fazendo uma versão mais, como o nome diz, mais potente. Mas o que me chamou a atenção foi outra coisa. Eu acho que a gente está começando a entrar numa era de IAs personalizadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a OpenAI anunciou, eles estão colocando aqui uma espécie de um GPT para cada um. A ideia é essa, tá? Então é como se você pegasse ali um perfil, vamos supor que uma pessoa é designer, ela trabalha fazendo ilustrações. Você pode criar um perfil que te ajude e entenda quais são as maiores necessidades para você que trabalha fazendo ilustrações. Uma outra pessoa, sei lá, trabalha com problemas, resoluções matemáticas. Ele vai criar um perfil para você. Então, isso é muito interessante, isso é novo, acabou de ser anunciado, e eu acho que a gente vai entrar nessa nova era, uma nova batalha, em que a gente está saindo de uma inteligência artificial mais geral, né, uma solução que atende a todo mundo, o GPT ou o Bard do Google, ou o Copilot da Microsoft, de certa forma, são soluções gerais para todo mundo, mas o fato é que agora eu acho que vai começar uma briga boa de personalização. Estou falando isso porque a Meta, um tempo atrás, também anunciou uma criação, algo parecido, não é a mesma coisa, mas eles anunciaram ali uns avatares com voz sintética, inclusive com o rosto de pessoas famosas. Você pode personalizar o seu chatbot, que, né, tem ali uma inteligência artificial por trás da Meta, mas com uma cara mais interessante, mais visível, simplesinha, e que vai te atender e vai conversar com você. Eu acho que essa novidade, ela, se for bem executada, vai acirrar ainda mais a briga das IAs generativas. No caso aqui, estou colocando aqui a OpenAI versus Meta, e, obviamente, eu acho que Google vai chegar aí daqui a pouco com uma resposta à altura, e Microsoft também. Carlos Aros, e você? Eu tô de olho nessa cruzada da União Europeia contra a desinformação, um pouco na linha do que a gente estava falando agora, entre as grandes preocupações e os grandes dilemas. O Thierry Breton, que é o comissário da União Europeia, tem sido bastante enfático nas manifestações dele sobre e contra as plataformas, né? Primeiro foi a Meta, aí mais recentemente o X, antigo Twitter, ainda não me acostumei a falar X, o antigo Twitter, e agora o TikTok. Então o TikTok tem prazo até o final desta semana para fornecer detalhes sobre como protege a integridade de alguns tópicos. Dois deles mais importantes: eleições, tema eleições, e o outro, as crianças. Como é que as crianças são protegidas, os menores de idade dentro da plataforma. Como eles lidam com conteúdo sensível, como eles lidam com moderação de conteúdo, como eles lidam com a desinformação dentro da plataforma. O TikTok já esteve na mira dos Estados Unidos pelos mesmos motivos que o André explicou agora, a questão Amazon e governo americano à época do Trump, porque era uma questão quase que pessoal do presidente, e aí isso se manteve, talvez com um nível menor de esgarçamento dessa relação, mas as empresas chinesas ainda estão na mira das empresas norte-americanas, e o que hoje é colocado como tópico que deve ser observado é a Lei dos Serviços Digitais, que é o arcabouço legal que deve ser respeitado pelas plataformas dentro da União Europeia, e que, segundo o porta-voz da União Europeia, não tem sido respeitado. E aí eles querem todas essas informações e todos esses dados. A União Europeia tem insistido muito nessa conformidade das plataformas com essas novas regulações. Talvez porque, de alguma maneira, eles tenham percebido que ou eles apertam o cerco, ou as plataformas
vão continuar dando de ombros, ou porque eles perceberam que a coisa está caminhando de um jeito tão desenfreado que eles já perderam o bonde dessa história. E o TikTok é junto com o X, talvez nesse momento, a grande incógnita. Primeiro, porque é uma operação asiática e o X é uma operação Elon Musk, ou seja, são duas incógnitas dentro desse universo. A contrapartida que a União Europeia espera é transparência. Eles querem transparência, ou seja, que as cartas estejam sobre a mesa para essa relação com essas plataformas. Se isso será o suficiente para combater a desinformação, para combater discurso de ódio e para proteger os usuários em diferentes níveis dentro das plataformas, não dá para dizer. Mas é uma tentativa. Uma tentativa que tem, claro, um certo apelo midiático. A União Europeia tem feito disso algo grande, mas que vem a reboque de um longo processo de construção de leis, de uma regulamentação que olha para isso e de uma preocupação que a comunidade compartilha sobre o papel que essas plataformas desempenham ao desinformar ou a privilegiar o desencontro das informações e um direcionamento que leve ao entendimento equivocado das coisas. A ver, essa é sempre uma questão, qual será a resposta? Se a resposta será satisfatória, numa primeira rodada ela não foi, e agora tem o prazo até essa semana para as coisas caminharem. Eu tenho a sensação de que a União Europeia entrou numa cruzada e ela tem grandes chances de ser seguida por outros grandes players também nessa mesma linha contra as plataformas. É isso, meus amigos. Antes de ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS, nossos amigos de longa data, uma das empresas, certamente das empresas que mais apoiaram aqui a MIT Technology Review e seguem nos apoiando. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Até semana que vem, André. Um abraço para você, pro Aros e a todos que nos ouvem. Se você não é assinante da MIT Technology Review Brasil, chegou a hora. Estamos com uma edição lindíssima, especialíssima, sobre inteligência, exclusiva para assinantes. Assine, faça parte da nossa comunidade. Um abraço e até a semana que vem. Carlos Aros, grande abraço. Um grande abraço para você, André Miceli, para o Rafa e para todo mundo que nos acompanha. Até a semana que vem. É isso. Dá uma chegada lá no nosso canal do YouTube também. Assina. A gente precisa espalhar a palavra MIT Technology Review e as assinaturas, inscrições, o sininho. Isso nos ajuda a ter mais alcance. Semana que vem a gente se encontra por aqui. Tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.